Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, pela visão de Mateus. Mateus, esse nome lindo. Amém. Sou suspeita a falar, né? Tem um lindo lá em casa também. Mateus 24, capítulo 24, versículo 12. O Senhor, pela misericórdia dele, nas devocionais, tem ministrado algumas palavras ao meu coração e aprove ao Senhor separar essa pela manhã, essa que tem mais batido na minha mente, no meu coração, e para compartilhar com os irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos repetir? Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor, em concordância com a oração do Teu servo, Pai querido. Queremos, ó Deus, mais uma vez colocar os nossos corações diante de Ti, Pai. Porque a Tua palavra é a verdade absoluta. A Tua palavra, Senhor, é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, nos liberta e nos santifica, Senhor. Se ela encontrar espaço, se ela encontrar um bom solo, ela faz a obra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra não venha voltar vazia nesta manhã, que ela encontre espaço em nossos corações. Prepara, ó Deus, os nossos corações, ministra sobre nós, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar, em nome de Jesus. O título dessa mensagem, como o Rodrigo sempre fala, se eu fosse colocar o título dessa mensagem, eu colocaria Cuidado com ela. Cuidado com ela. Aqui, quando nós lemos nesse versículo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui Jesus, nesse contexto, Jesus estava falando dos sinais do fim do mundo, dos sinais próximos da sua vinda, do seu retorno para buscar a sua igreja. E no versículo 12 fala disso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Algumas traduções dizem que o amor de quase todos esfriará. Então, queridos, que palavra, que despertamento, que alerta o Senhor nos traz. De repente você pode falar: eu já cansei de ouvir essa palavra. Mas a palavra do Senhor sempre se renova. Deus sempre tem algo novo para falar no nosso coração. E quando nós lemos aqui, muitas das vezes nós interpretamos esse amor que vai se esfriar, com o amor de um pai pelo filho, por a gente ver tanta violência, infelizmente, né? Do amor natural, pais matando filhos, filhos matando pais, esposos com mulheres e assim por diante. Mas não, aqui significa o amor ao Senhor, o amor pelo Senhor, e sim o abandono da fé. Porque se eu esqueci agora a passagem que diz que o Senhor Jesus, vindo o Filho do Homem, encontrará fé na terra. E nós estamos vendo que a iniquidade realmente tem se multiplicado. Coisas que nós, há 20 anos, as pessoas faziam escondido, hoje em dia as pessoas estão fazendo assim, às claras. E não estão nem aí. É minha vida, o problema é meu, ninguém paga minhas contas. E infelizmente isso não está acontecendo só fora da igreja. E infelizmente esses pensamentos estão entrando dentro das igrejas, dentro das vidas daqueles que dizem que são de Jesus. E esse é um dos sinais da volta do Senhor Jesus, a frieza espiritual, que podemos chamar de apostasia. Vocês já ouviram falar dessa moça? A apostasia, o que é apostasia? É o esfriamento da fé. Da fé em quem? Da fé na fé? Da fé em Deus? Da fé em Deus através de Jesus Cristo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao Deus Criador, a não ser por Jesus Cristo.
a não ser por Jesus Cristo. Jesus é o caminho que nos leva ao Deus Criador, ao Deus da Bíblia. Amém, queridos? Amém. Nós não podemos esquecer isso, porque aí fora falam muito de Deus. Mas que Deus? Mas que Deus? O Deus verdadeiro é o Deus que nós conhecemos através da pessoa do seu Filho Cristo. Amém. E a Bíblia diz que o amor de muita gente vai se esfriar. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que muitas coisas da nossa vida possam até esfriar. Pode acontecer. Mas que não esfrie o nosso amor pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a gente, queridos, que a gente não venha se enganar, achando que somos muito fortes, achando que conhecemos muito a palavra de Deus e por isso não corremos o risco de acharmos que fazemos parte de uma igreja, então nós somos bons e que a gente não vai esfriar na fé, que a gente não vai desistir de Jesus. Temos que tomar cuidado com isso, queridos. Temos que tomar cuidado com isso, mas que a cada dia nós possamos viver na dependência da graça e do poder do Senhor. Amém? Que possamos viver a cada dia em nome do Senhor Jesus. E queridos, para resistir à apostasia, para resistir a esse esfriamento na fé em Cristo, precisamos estar sustentados em 2 pilares. Assim como o pássaro, a gente costuma sempre dar esse exemplo, o pássaro tem 2 asas. Para ele fazer um voo perfeito, ele precisa estar com as 2 asas boas, certo? Saudáveis. E assim é a nossa fé em Cristo, é a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Para nós resistirmos à apostasia, precisamos estar sustentados em 2 pilares. E o primeiro pilar está lá em Mateus, capítulo 6, nos versículos 6 e 7. Que diz assim a palavra do Senhor: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Queridos, o primeiro pilar para nós resistirmos à apostasia é a nossa devocional, é a nossa vida diária com Deus. Irmãos, por experiência própria, eu tenho de caminhada com o Senhor 20, quantos anos são? 20? Peraí, deixa eu pensar aqui, rapidinho, a conta. 28 ou 26 de caminhada com o Senhor. Mas, queridos, se eu for falar uma coisa para vocês, de uns anos para cá, bem próximos, é que eu pude experimentar mais de Deus e conhecer mais do Senhor. Sabe por quê? Porque de tanto o Senhor insistir e falar no meu coração, de tanto o Senhor tratar sobre esse assunto, eu resolvi um dia a viver dessa maneira e não negociar a minha devocional, e não negociar o meu momento com Deus. Aí você fala assim: cara, mas eu não tenho tempo, minha vida é muito agitada. Aí já tem um pregador aí antigo que ele fala, quanto mais ocupação ele tinha, mais ele sabia que ele tinha mais dependência de Deus para fazer as suas atividades diárias. E a igreja moderna, a igreja de hoje é diferente. Quanto mais ela está agitada, mais ela se afasta de Deus, mais ela se afasta do Senhor. Onde é nele, por isso que estamos tão doentes, no sentido até emocionalmente, porque nós achamos que vamos resolver as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, e isso é pensamento para quem está lá fora. Mas infelizmente esse pensamento tem dominado a mente dos servos de Deus, dos filhos de Deus. Mas a nossa mente tem que ser renovada pelo entendimento do Senhor. Então, queridos, é muito importante a nossa comunhão com Deus no nosso secreto. Aí você fala assim para mim: mas irmã, eu vou a todos os cultos, tudo que tem da igreja eu participo. Amém, glória a Deus. Mas você não pode abrir mão
da sua intimidade com Deus, da sua conversa com Deus, do seu rasgar o coração. Aqui no versículo diz assim: não repete orações como os pagãos. Falar a mesma coisa não, é você colocar a sua vida diante dele, é você rasgar o seu coração. O que é rasgar o coração? É cortar com uma faca? Não, queridos. Rasgar o coração é falar, é conversar com Deus em nome de Jesus. Como que nós oramos? Nós oramos ao Criador, ao Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. A oração que Deus atende é a oração que é feita em nome de Jesus Cristo, através da fé, da sinceridade de um coração quebrantado. Deus não está em busca de palavras bonitas. Deus está em busca de uma fé no seu Filho Jesus e de um coração sincero e quebrantado, queridos. Amém. Então nós precisamos, na nossa casa, no nosso dia a dia, buscar a Jesus, estar aos pés do Senhor Jesus, queridos, e isso é essencial para a gente não esfriar espiritualmente. Às vezes nós falamos, nós chegamos no culto e queremos que Deus, parece que a gente pensa que Deus é fada madrinha, que ele vai coisar a varinha, plim, ou então a igreja quer que tocar no seu emocional. A igreja quer ser emocionada, querido. Jesus não te chama para ser emocionado, Jesus te chama para ser transformado. Jesus veio para perdoar os nossos pecados e transformar a nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Então nós só vamos experimentar esse novo do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante dele. E é tremendo, queridos. Às vezes as maiores palavras, as maiores ministrações que o Senhor faz na minha vida é através do devocional. É quando eu abro a Bíblia, seguindo ali, diariamente o estudo. E o Senhor fala conosco, porque o Senhor é vivo, Ele é real e Ele fala através da sua palavra. A maior profecia, a maior revelação é a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus falar? Abre a Bíblia. Você quer ouvir Deus? Eu achei isso muito engraçado. Quer ouvir Deus falar em voz audível? Lê a Bíblia. Lê você em voz alta, em voz alta. Em nome de Jesus, que com certeza você não será enganado, você não será decepcionado. Porque a palavra de Deus é a verdade, ela é viva e eficaz. Então você quer resistir à apostasia? Não abra mão do seu devocional. É fácil? Não. A nossa carne, enquanto nós estivermos aqui nessa matéria, ela vai lutar. As nossas mãos, a gente sempre vai arrumar desculpa, queridos. A gente sempre vai arrumar desculpa. A gente sempre tem que achar que Deus entende tudo. Hoje nós temos Deus como nosso advogado. Mas um dia ele vai vir como juiz. O segundo pilar para nós resistirmos ao esfriamento na fé é a comunhão com a igreja. É a comunhão com a igreja. Precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Precisamos ser comprometidos com Cristo, que é o cabeça, e com o corpo, que é a igreja. Não tem como, queridos. Alguém já viu aí alguma cabeça andando sozinho? Não. Jesus é o cabeça da igreja, é Ele que guia a igreja. E nós somos o corpo. Alguém já viu algum corpo com vida fora da cabeça? Não. Não. Quem aqui já é casado e de repente alguém convida você para ir num lugar, numa festa, e fala assim: eu gosto muito de você. Você vai, mas você vai sozinho, não leva a sua esposa, não leva a sua noiva. Você, marido, você iria? Não. Assim é com Jesus. Jesus ama a sua igreja, tanto que Ele morreu por nós, Ele morreu pela igreja, por todo aquele que se arrepende dos seus pecados e o aceita como o único, suficiente Salvador. E Jesus ama a sua noiva, ama a igreja. Não tem como, queridos, nós temos um relacionamento com o noivo e desprezarmos a noiva. Lá em Hebreus 10, 25. Em Hebreus... Depois eu vou tirar aqui para voltar. Eu não escrevi dessa vez, geralmente eu costumo escrever um por um. Falei assim, não, vou manusear a Bíblia. 10, 25, diz assim: não abandonando a congregação, como é costume de alguns,
antes exortando-nos uns aos outros, e tanto mais, à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Então, o que está acontecendo? Aqui o Senhor manda, o Espírito Santo manda, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, o que nós temos que fazer? Se afastar da comunhão? Não, cada dia mais congregarmos, estarmos na comunhão. Estarmos na comunhão. É interessante que ele diz assim, antes exortando uns aos outros. Então, queridos, é na comunhão dos irmãos que nós somos aperfeiçoados. É na comunhão que nós temos a oportunidade de perdoar. É na comunhão que nós temos a oportunidade de amar. Porque se nós nos afastarmos, queridos, uma ovelha, assim como diz que uma andorinha sozinha não faz verão, uma ovelha sozinha, ela é presa fácil para o lobo. E o lobo tem deitado e rolado. O lobo das nossas almas, ele tem colocado isso na mente das pessoas. E lá em Provérbios diz que aquele que se isola, ele procura os seus próprios interesses. Queridos, mas nós não temos que viver para os nossos próprios interesses. Temos que viver para o interesse do reino de Cristo. Amém. Do reino de Deus, da sua palavra, em nome de Jesus. Então, queridos, o segundo pilar é a comunhão com a igreja. Precisamos congregar, precisamos estar juntos com os irmãos. A igreja é um lugar, nós somos a igreja, mas só nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Ninguém é igreja sozinho. Tanto que Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 em meu nome. Está mostrando o que? Comunhão. Comunhão. É necessário, queridos, essa comunhão. É na comunhão que nós somos exortados, somos edificados. Temos dificuldades? Temos. Mas é nessas dificuldades que nós somos aperfeiçoados, que nós somos transformados. Queridos, Jesus nos manda perdoar. Então, se nós temos que perdoar, vão surgir situações para que a gente possa exercer o perdão. Jesus nos manda amar. Então, vão surgir situações que nós devemos amar. E nós temos que entender que aqui dentro nós estamos num processo, queridos. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos passando por um processo de santificação. E o que nós temos que fazer é ter misericórdia um dos outros. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E quando nós temos comunhão com Deus e com os irmãos, estamos assim obedecendo a palavra de Deus. Aqui diz aqui o Espírito Santo, não abandones. Alguma Bíblia diz congregai-vos. Congregai-vos. Alguém aqui já viu uma brasa longe da fogueira permanecer muito tempo o fogo? Rapidamente ela se apaga, querido. Rapidamente ela se apaga. Assim também é a nossa vida. Para nós resistirmos à apostasia, para nós resistirmos ao esfriamento na fé, precisamos, como brasa do Senhor, estarmos na fogueira, estarmos juntos, um animando o outro, um avivando o outro, se for preciso, um puxando a orelha do outro em amor, em nome de Jesus. Aleluia. Assim é o nosso corpo. Assim é o nosso corpo. É o melhor exemplo. 2 pernas. Se eu ficar com uma, eu tenho equilíbrio? Eu preciso de quê? De uma muleta, certo? Para me sustentar. Assim somos nós, queridos, na fé. Precisamos desses 2 pilares. Não, eu vou viver Cristo em casa. Claro, queridos, que existem situações quando a pessoa está com problema de saúde, quando a pessoa não pode andar, tem dificuldade de locomoção. Aí sim, os irmãos têm que ir até ela e ali juntos cultuar o Senhor, ser igreja ali. Mas quando nós temos o local que nós podemos nos locomover, nós temos que nos esforçar e temos que estar ali, em nome de Jesus, como família. Porque igreja não é restaurante, igreja não é loja de moda, igreja é família, é o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. E assim é com a nossa fé, irmãos. Aí você fala, não, mas eu não falto um culto. Mas você não pega nem a Bíblia dentro da sua casa. Você só agradece a Deus para dormir e a comida. Não, Deus quer nos levar além.
Deus quer nos levar além. Deus quer nos levar além. Amém. Aí de repente você está falando, você já falou como resistir à apostasia. E agora, quais são os sintomas da apostasia? Como eu posso me analisar se eu estou esfriando na fé, se o meu amor pelo Senhor não é mais o mesmo? Primeiro, queridos, o sintoma da apostasia: não saber responder como está a sua vida com Deus. Sabe quando a gente pergunta para a pessoa, e aí, como está a sua comunhão com Deus? Vai indo. Vai indo. Nem ela mesma sabe responder como está a sua comunhão com Deus. Segundo, não praticar as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? A oração, a leitura, a meditação nas Escrituras, o jejum, o congregar. Essas são as disciplinas espirituais. O que é uma disciplina? É você fazer aquilo todos os dias, é você criar um hábito, é você não abrir mão daquilo. Sabe aquelas pessoas, queridos, que vão na academia, são ratinhos? Não que eu seja contra, pelo contrário, eu incentivo. Mas ali as pessoas estão cultuando ao corpo e elas não negociam. Elas não negociam, muitas não negociam. Elas vão na academia de segunda a sábado, aos domingos elas encontram tempo para correr, para caminhar. Não estou falando que isso é errado, tá, irmãos? Não estou falando que isso é pecado, não interprete mal. Mas isso se tornar uma obsessão a ponto de você substituir, isso pode se tornar algo pecaminoso. E às vezes nós vemos essas pessoas tão disciplinadas. Eu acho lindo quando eu vejo uma pessoa que separa todo dia 1 hora para se exercitar. É necessário. Nós somos templo do Espírito Santo. Temos que cuidar. É verdade? Temos que cuidar. Mas às vezes nós não separamos 1 hora, meia hora, para ter comunhão com o nosso Deus vivo, com essa pessoa linda do Espírito Santo. Amém. Em meditar na palavra, em falar com Ele. Nós achamos um sacrifício muito grande, às vezes, jejuar 1 vez por semana. Queridos, não praticar as disciplinas espirituais regularmente é um sintoma de esfriamento na fé. Já é um alerta. Não tem um semáforo? Amarelo, vermelho? Então você pode ver aí. O primeiro sintoma da apostasia: não saber responder como está a sua vida com Deus. Segundo, não praticar as disciplinas espirituais. Terceiro, viver por sentimento e não pela direção de Deus. E qual é a direção de Deus? A palavra de Deus. Essa é a direção de Deus, a palavra de Deus. A direção de Deus é um conselho do pastor dado pela palavra de Deus. Essa é a direção de Deus. Então, viver por sentimentos, queridos. A vida com Deus não é por sentimentos. A Bíblia diz que o justo viverá por sentimentos. O que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. Pela fé. Então nós não temos que viver por sentimentos. Mas infelizmente a igreja moderna está uma igreja de sentimentos. Ela tem que sentir. Ela tem que chorar. Ela tem que se arrepiar. E vida com Deus, transformação, isso não é experiência com Deus, irmãos. Experiência com Deus é transformação de dentro para fora. Amém. Em nome de Jesus. Então, viver por sentimento é um sintoma de apostasia. Amém? Deus não nos chama para sentir, Deus nos chama por emoção, e sim por obediência aos seus mandamentos. O Filho de Deus vive pela fé em cumprir a obediência aos mandamentos do seu Pai. Quarto, qual é outro sintoma da apostasia? O distanciamento da reunião dos santos. O distanciamento da igreja, o distanciamento de estarmos juntos, de termos esta comunhão, de ter o prazer de estar junto com os irmãos, sabe? Ter uma oportunidade de você estar ali na casa de um irmão, você poder estar ali, você orar, você brincar, você rir. Porque o povo de Deus, querido, não tem que ser um povo carrancudo, não. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. A alegria é fruto do Espírito Santo. Amém?
Então, queridos, o quarto sintoma da apostasia é o distanciamento da reunião com os santos, com a igreja, com o povo de Deus. O quinto sintoma da apostasia é seguir a Cristo, não por amor a Ele, mas por obrigação ou por medo do inferno. Não, eu tenho que ser de Jesus, né? Eu tenho que ir para a igreja. Porque me falaram, o pastor disse, se eu não ser de Jesus, eu vou para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. E você vive ali, você faz as coisas, você vive, você ora, você lê a Bíblia, não porque você quer mais de Jesus, não porque você ama Ele, não porque você é grato pelo amor que Ele te deu, porque antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Só de saber que Ele nos amou, que Ele tomou, que Ele viveu a nossa morte, para que nós tenhamos a sua vida, nós já temos motivos de sobra para nós nos renunciarmos a nós mesmos e o amar e o adorar, queridos. Então, quinto, um dos motivos de sintomas da apostasia é seguir a Cristo por obrigação. Sabe aquela coisa empurrada? Eu vou. Tem que fazer. Não, Jesus está voltando, vai que Ele me deixa aí. Mas Jesus vê a motivação do nosso coração. A gente pode enganar qualquer um, até a nós mesmos, mas ao Senhor nós não enganamos. E o sexto sintoma é se achar, é pensar que a sua santidade é suficiente por si mesmo, é tentar viver na força do seu braço, é você achar que você é impecável, que você é melhor do que os outros, que você é incapaz de cair, que você lê a Bíblia, que você ora. Temos que fazer isso sim, irmãos, mas com a motivação de conhecer o Senhor, de não achar que vamos fazer isso para ser salvos, mas vamos fazer isso porque somos salvos. Então, se você entrou aí em você algum desses sintomas, nessa manhã o Senhor não quer te abater, mas o Senhor quer te despertar porque Ele te ama. Ele quer te exortar porque Ele te ama. E Ele quer trazer você de volta. E Ele quer ver você firme com Ele, resistindo, livre da apostasia. Porque, queridos, se nós ainda com toda essa liberdade, nós somos tão relapsos, vocês imaginam quando o caldo engrossar? Senhor, tem misericórdia de nós. Eu não sei você, eu penso nisso sempre. Isso me dá um temor. Eu falo, Jesus, será que eu te amo mesmo, Senhor? Me ensina a te amar, Jesus. Eu quero te amar, Jesus. Eu quero segurar nas tuas orlas, Senhor. Me ensina a te amar, Jesus. E como ocorre a apostasia, irmãos? Nós vimos o que é. Nós vimos como resistir à apostasia, os dois pilares, a nossa devocional e a nossa comunhão com a igreja. Nós vimos os sintomas da apostasia. E agora nós vamos ver como ocorre a apostasia. Primeiro, queridos, é devagar com pequenas concessões. É doses homeopáticas. É a conta-gota. Ninguém acorda, hoje apostatei da fé. Hoje estou frio, não quero mais Jesus. Não, é com pequenas concessões. São em pequenas atitudes. Segundo, muitas das vezes acontece a apostasia quando a pessoa se decepciona com Deus. Deus não decepciona ninguém, queridos. É nós que às vezes queremos que Deus faça algo ao nosso jeito, não é verdade? Queremos que Deus seja adequado à nossa maneira. E não nós, Ele que é Deus, que é o Senhor, nós que devemos nos adequar à maneira dEle, que é a Bíblia Sagrada. Não tem como a gente servir a Deus, agradar a Deus, não ser conhecendo os seus mandamentos, conhecendo o seu testamento. Quem aqui tivesse uma herança e não ia procurar um testamento para ler e saber a grana que tinha lá para você? Todo mundo ia ler o testamento. Assim somos nós. Temos aqui heranças, várias heranças.
E só vamos conhecer e usufruir lendo, meditando, investindo tempo, em nome de Jesus. O bom profissional, como que ele se prepara? O bom atleta, eu falei isso na escola dominical, na escola das terças, dominical não, das terças, é investindo tempo. Ele gasta tempo se preparando. E nós, que tempo nós temos investido na presença de Deus? Aí na primeira lutinha, na primeira dificuldade, puf, se desmorona. Por quê, queridos? A tempestade, diz lá na palavra, que a tempestade veio tanto para aqueles, a casa feita na areia, como a casa feita na rocha. Só que veio a tempestade, a chuva bateu. Aquele que estava na rocha, firmado na rocha, não na religião, mas firmado em Cristo, na sua palavra, vai ficar de pé. Ele pode até bambudear, chorar um pouquinho, mas ele vai permanecer de pé. Agora aquele que está firmado na religião, meia boca, ele vai cair, meu irmão. Ele vai cair, vai desabar. E aprove a Deus a ter misericórdia, ele conseguir se levantar de novo. Então, queridos, Deus não decepciona ninguém. Nós nos decepcionamos porque nós não nos submetemos a Ele. A mulher de Jó, o que ela fez? Ela se decepcionou com Deus e ela falou o quê? Amaldiçoa esse Deus e morre. Noemi, eles que foram para outro país sem pedir, sem orar, sem pedir a permissão de Deus, na primeira dificuldade meteram o pé, fizeram o que eles queriam e depois ela foi se amargurar contra Deus, culpar a Deus de uma coisa que ela e a família dela fez descabeçado, sem orientação. E muitas vezes você se identificou com alguém aí? Nós somos muitas das vezes assim. A igreja de hoje em dia tem sido assim. Terceiro, como ocorre a apostasia? Quando o diabo te deslumbra com o mundo e faz você se decepcionar com a igreja. Ele adora que você veja do outro lado da janela. Ele adora te mostrar do outro lado da janela. Ele fez isso com Jesus. O diabo, ele fez isso com Jesus. Ele tentou Jesus mostrando os prazeres desse mundo, a grandeza dos reinos. Mas Jesus resistiu com a palavra. E nós só vamos resistir aos deslumbres do mundo e do diabo se nós estivermos na palavra e não negociar a palavra dentro dos nossos corações, queridos. E o diabo gosta, sabe de quê? De mostrar uma perfeição na igreja. Pastor, ele tem que ser perfeito, hein? Ih, seu pastor não falou com você direito? E se eu fosse você, aquela irmã abraçou a outra, não te abraçou? Aí, já começa aqueles pensamentozinhos na sua mente. Aí você, não tem buscado ao Senhor, vai dando lugar, e daqui a pouco você se vê decepcionado, E aí o diabo começa a falar: poxa, vai curte a vida doidado. Deus entende, Ele sabe que você é jovem, Ele sabe que você é novinho. Para com isso, depois você se arrepende, pede perdão a Deus. Vai curtir a vida, você é jovem, está perdendo tempo buscando a Deus, tanta coisa para você viver. Só que aí também ele não te mostra as consequências que o prazer do pecado te faz. A alma amargurada, muitos às vezes ficam até doentes mentais, muitos ficam na sarjeta, muitos ficam sozinhos. O diabo, queridos, ele fez isso com Jesus, mostrou os reinos desta vida. Conosco não vai ser diferente. Então vigia, não deixa ele te seduzir. Quarto, como ocorre a apostasia? Quando a gente acha que, como nós achamos que somos imunes, quando abaixamos a guarda. Queridos, sem Jesus nós não somos nada,
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos salvos pela graça, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós somos barro, somos vasos de barro. Se há algum tesouro em nós, é o Espírito Santo que habita naquele que crê em Jesus. Só isso. E o Espírito Santo só habita naquele que permanece em Cristo. Então, queridos, a apostasia não ocorre de repente. Ela ocorre aos poucos. Nós temos que vigiar. E como nós podemos nos prevenir dela? Como nós podemos nos prevenir da apostasia? Primeiro, parar de achar culpado e olhar para dentro de si mesmo. A salvação é algo individual dado por Deus. A salvação, é interessante eu ouvir uma ilustração. A salvação não é um navio. A salvação, a gente nada num caiaque. Aquele barquinho que só cabe um. Eu nem sei se tem algum que cabe eu. E assim é a salvação, queridos. Caminho lá vai um. Porque nós vamos dar conta da nossa vida ao Senhor. Então, queridos, temos que olhar para dentro de nós mesmos. Parar de sermos vítimas, vitimizados. E ver em nós o que Deus precisa tocar, transformar em nome de Jesus. Segundo, assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade do momento que nós estamos vivendo na nossa vida. Às vezes nós vamos conversar com tantas pessoas. Ela fica culpando, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é da minha sogra, a culpa é do meu vizinho, a culpa é do meu pastor, a culpa é do irmão, do porteiro lá da igreja, né? E a gente começa a arrumar várias desculpas e a gente não assume a responsabilidade e falar: fui eu que deixei de ir na igreja, fui eu que quis experimentar outros prazeres, fui eu que quis viver do meu jeito, fui eu que quis viver segundo as minhas vontades, alimentar o meu ego, fui eu. É só a gente reconhecendo a nossa responsabilidade que nós encontramos cura, porque o doente, ele só pode ter a possibilidade de cura quando ele reconhece que ele está doente. Enquanto ele fica dando desculpas, quando ele nem pensa que ele está doente, ele nunca vai encontrar a cura. Terceiro, como se prevenir da apostasia? Pedindo ajuda, queridos. Se você entrou, se encaixou em algum desses sintomas aqui, corra, peça ajuda. Peça ajuda ao seu pastor. Às vezes ele tem a cara de cansado, mas ele está prontamente para te ajudar. Em nome de Jesus, peça ajuda. De repente um irmão que você confia, que você acha que é mais maduro do que você na fé. Peça ajuda. Pedir ajuda não é vergonha não, queridos. Pedir ajuda não é vergonha não. Pedro, quando estava lá se afogando, ele pediu ajuda e Jesus, o puxou pela mão. Assim somos nós, queridos. Não sofra sozinho. Não caminhe sozinho. Em nome de Jesus. Quarto, quanto se prevenir? Como se prevenir da apostasia? Lembra-te de onde caíste. Lembra de onde caíste. Onde você caiu? Onde você desanimou, se esfriou? Foi em alguma decepção com alguém, com algum relacionamento? Foi em alguma perda? O luto, às vezes, faz isso com a gente. Nós temos que estar muito ligada com o autor da vida para que nós possamos superar isso, porque é uma situação que todos nós vamos passar, queridos. Não é verdade? E para nós que somos cristãos, nós que estamos com Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque é isso que vai restar para todos nós.
Aonde você caiu? Foi na prosperidade? Tá tudo bem, você tá com dinheiro, tem mais dinheiro para passear, tem mais dinheiro para gastar, tá tudo bem, tá tudo safo. Eu vou lembrar de Jesus para quê? Eu vou lembrar de Deus para quê? Tô com saúde, tô com dinheiro, posso ir pra praia, posso ir pro shopping, não é mesmo? Muitos às vezes estão caindo na prosperidade. Uma coisa que era para ser bênção na vida, uma coisa que era para usar, para ser generoso com a obra, com os irmãos. Às vezes a pessoa caiu na prosperidade. Aos olhos humanos, não falta nada para ela. Foi assim que o Senhor falou para alguma igreja, lá em Apocalipse. A Laodiceia, ela achava que era bastarda, mas o Senhor chamou ela de pobre, miserável e nu. Foi a igreja mais medíocre que tinha. E assim somos nós. Às vezes a fase de mais bonança, longe de Jesus, é a nossa fase mais miserável. Que é melhor, a Bíblia diz, a gente comer fava na paz do que carne na contenda. E longe de Jesus, nós vivemos a maior contenda dentro de nós mesmos. A contenda vai ser dentro de nós. E queridos, o que devemos fazer? De repente você ouviu, você aprendeu o que é apostasia, você aprendeu como resistir à apostasia com os 2 pilares, praticando o devocional e não deixando a comunhão com a igreja. Você ouviu os sintomas da apostasia. Eu não sei se você entrou em algum deles, espero que você seja sincero. Nós ouvimos sobre como ocorre a apostasia, vimos que não é de repente, e vimos como se prevenir dela. O que devemos fazer com isso tudo, queridos? Nos arrepender. Nos arrepender nesta manhã. Manu falou aqui, né? Mas não foi Manu, foi o Senhor através dela, porque o Senhor já conhecia a mensagem que Ele colocou no meu coração para trazer, e se encaixou, mas que nós não devemos nos arrepender como Judas, mas sim como Pedro. Então, queridos, não corra de Jesus, mas corra para Jesus. Hoje é um dia de posicionamento. Deus não quer que você e eu vivamos lembrança com Ele. Ai, mas aquela fase que eu era cristão era uma fase maravilhosa. Ei, acorda! Jesus nos chama para viver em novidade de vida hoje. O Senhor nos chama para viver o presente com Ele. O Senhor nos chama para que possamos viver todos os dias presentes com Ele e nele. Que nós vamos viver em novidade de vida. Vocês lembram do filho pródigo? O filho pródigo tinha um pai maravilhoso, mas ele ouviu a vontade da sua carne, os seus desejos de conhecer o mundo, e foi lá, e comeu a bolota dos porcos. Mas um dia ele caiu em si, e teve o outro irmão, o outro filho, que não se afastou do pai fisicamente, mas que não tinha comunhão com o pai. Ele morava na mesma casa, trabalhava na mesma fazenda, mas ele não tinha comunhão com o pai. Os dois estavam afastados do pai. O coração dele estava longe. De repente nós podemos estar aqui nesta manhã, mas estarmos com o nosso coração longe do Senhor. A fé ali, fumegando, igual aquela luzinha de LED da televisão, que ela dá a entender que está ligada, mas não está totalmente ligada. Muitas das vezes a nossa vida com Deus está assim, a nossa vida espiritual, a nossa fé. Então, queridos, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua comunhão com Cristo. Às vezes o gotejar faz o balde entornar. A goteira, às vezes, não é forte. Ela é, Tem um versículo que fala sobre as raposinhas. Muitas das vezes são as raposinhas que envenenam a sua vida, que te afastam de Deus. Mas hoje o Senhor quer te abraçar, quer te trazer para perto,
quer te avivar, quer te renovar. E eu convido você a ficar de pé nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Convido você a ficar de pé. Hoje é uma manhã de restauração, uma manhã de renovo, uma manhã de posicionamento que nós devemos falar: Senhor, me socorre, eu não quero esfriar na minha fé. Pai, eu não quero nadar e morrer na praia não, Senhor. Que os jovens nesta manhã possam dizer: Jesus, eu quero dar os meus melhores dias para Ti, para que eu, quando for velho, não venha me arrepender, Senhor. Pai, eu quero gastar os meus dias para a glória do Teu nome. Que cada adulto que esteja aqui venha declarar: Senhor, que os meus dias sejam para Ti. E eu venho te fazer um convite nesta manhã, em nome de Jesus. Venho te convidar. Se você reconhece que você precisa ser avivado, que você precisa de um renovo do amor do Senhor, eu convido você a vir aqui na frente. O pastor Sandro vai estar orando por você. Dê esse passo de fé em nome do Senhor Jesus e diga: Senhor, há muito tempo, Pai, há muito tempo, Senhor Deus, que eu me sinto distante, que eu reconheço que eu preciso, Pai, de um toque Teu. Eu preciso, Pai, ser renovado. Eu preciso, ó Deus, ser restaurado. Eu preciso, Pai, viver em novidade de vida. Senhor, eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais ser um religioso, Senhor, porque os religiosos foram abandonados por Ti. Os religiosos eram... O Senhor falava duro com os religiosos, mas o Senhor nos chama para comunhão. O Senhor nos chama, Pai, para sermos Seus filhos, filhos amados, Pai, filhos íntimos, Senhor. Senhor, não queremos ser como o filho pródigo, Senhor, que escolheu os prazeres, Senhor, e precisou comer as bolotas dos porcos, Senhor, para voltar atrás. Não, Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença, Pai. Nos humilhamos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos humilhamos, ó Pai. Reconhecemos, Pai, que tem andado distante dos Teus caminhos, Senhor. Que temos, ó Pai, vivido no automático, Senhor. Que não temos vivido em novidade de vida. Senhor, confessamos os nossos pecados. Confessamos os nossos pecados, ó Pai. Confessamos que não temos lido a Tua palavra. Não temos tido prazer na Tua lei, Senhor. Te confessamos, ó Pai, que não temos investido tempo para falar contigo. Pai, te pedimos perdão que não temos buscado o Teu reino em primeiro lugar, Senhor. Perdoa se não temos dado prioridade à Tua pessoa, Pai. Mas a partir de hoje, Senhor, queremos nos posicionar, Senhor. A partir de hoje, Pai, te pedimos perdão, Senhor. E nos posicionamos, ó Pai. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos humilhamos a Ti, Senhor. Te pedimos, ó Pai, fortalece-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Pai, ajuda-nos a chegarmos a Ti, Pai, porque a Tua palavra diz: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua igreja, que verdadeiramente, Pai, o nosso viver seja para o Teu louvor, que verdadeiramente, Senhor, Te adorar seja o nosso prazer, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queridos, a Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se chegue a Deus através do seu devocional, da sua comunhão, e Ele se chegará a vós em nome de Jesus.